Fortaleza fica no empate no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América contra o Vélez Sarsfield. Resultado, tendo em vista o histórico recente do tricolor como visitante, é ruim. Afinal de contas, o Fortaleza, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, não venceu nenhum jogo fora da capital cearense. Mas é futebol. Ninguém tem mais a vantagem de resultado. O empate leva para pênaltis. Ou seja, a eliminatória está em aberto. Mas vamos falar um pouquinho de como é que foi, o que o Fortaleza tentou fazer nesse empate sem gols contra o Vélez Sarsfield. Olá, meu nome é Caio Costa. Caso você não me conheça, você está no canal do Caio Costa, seja muito bem-vindo, tapete vermelho para você. Se você não estiver inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui e gostaria de agradecer de coração a todo mundo que está inscrito. Afinal de contas, batemos a marca de 15.600 inscritos por aqui, correndo, buscando, chegando pertinho lá dos 17 mil. Deixa também aquele like de coração, valeu? Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo que tecnicamente foi bem fraquinho, né? Cá entre nós. Não foi um grande jogo de futebol na Arena Castelão. Depois do 5-0 sofrido contra o Botafogo, era de se imaginar um Fortaleza querendo dar alguma resposta, porque afinal de contas, o que aconteceu no último sábado foi simplesmente vejatório. Renato Paiva mandou um time com algumas modificações e cabe a nós tentar entender qual era a ideia do treinador para esse jogo. Eu nem falo das mudanças, por exemplo, da entrada do Mancuso no lugar do Tinga ali, acho que não significa muita coisa, talvez dá um pouco mais de ofensividade pelo lado, mas acho que não passa muito por ali. Assim como a entrada do Marinho no lugar do Herrera, acho que o Marinho hoje é o titular e o Herrera vai tentando arrumar o seu espaço. Chama a atenção a entrada do Gaston Ávila no lugar do Gustavo Mancha. Não creio que tenha sido uma punição aquela expulsão do garoto contra o Botafogo. Acho que Renato Paiva pensou mesmo na questão de um jogador argentino enfrentando uma equipe argentina, um jogador com mais experiência internacional, afinal de contas já jogou na Europa, enfim. Acho que passou mais por aí do que, por exemplo, dar um gelo no garoto que, repito, foi expulso contra o Botafogo. A outra modificação, a entrada do Martínez na vaga do lesionado Matheus Pereira. Aí fica muito claro que era a ideia de ter um time mais precavido, com mais força defensiva, mais força de marcação, diante de um Vélez que, em teoria, viria com dois pontas velozes, um centroavante à frente e apenas um jogador de maior circulação. O que se viu no primeiro tempo era que o Fortaleza precavido e um Vélez também veio para empatar um jogo paupérrimo, tecnicamente falando. O Vélez tem, inclusive, a melhor chance do primeiro tempo, uma jogada de contra-ataque do Caritzo com o Brian Romero, em que o outro estreante, aliás, o estreante da noite, o Elton Leite, faz a defesa mais difícil dele na partida, evitando o que seria um verdadeiro desastre caso o Vélez fizesse um gol antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Seria terrível, né? Mentalmente, o andamento do jogo, esportivamente falando, seria terrível. Então, se o jogo era amarrado, se era um jogo muito brigado, faltava também inspiração do Fortaleza, tanto que a única jogada de perigo do Fortaleza sai dos dois jogadores que tinham um mínimo de lucidez na partida. Luca Prior e Breno Lopes. Breno Lopes muito mais disposição, corrida, do que propriamente lucidez, mas era o jogador de ataque mais perigoso do Fortaleza, enquanto o Davidson se ocupava de tentar ganhar a bola por cima, e o Marinho era muita disposição, mas pouquinha entrega efetiva. E aí, numa dobradinha dos dois, uma boa jogada do Prior pro Breno Lopes, o Marchiori, goleiro do Vélez, faz a defesa mais difícil do jogo até então, até o jogo em si. Então era isso, era um jogo de 0-0, ninguém muito melhor do que ninguém, o Fortaleza com mais posse de bola, mas você conseguia entrar na defesa do Vélez, enfim, um jogo até muito chato de se assistir. Na volta do intervalo vem um primeiro susto, né? Renato Paiva troca Luca Prior por Kevin Andrade. Certamente Prior sentiu alguma coisa, não que fizesse um super jogo, mas como falei, era um jogador de maior lucidez dentro do meio de campo. Mas eu preciso ser justo com Tuti Andrade, com o venezuelano. O jogador brigou, o jogador fez uma fumaça, o jogador deu uma movimentação, se aproximava dos dois atacantes. Fortaleza também saiu um pouquinho daquela posição de 4-1-4-1 com o Marinho e o Breno Lopes muito presos embaixo. Tentou ser um time mais agressivo, mas de pouquíssima efetividade. O próprio Kevin Andrade chuta uma bola de fora da área, que passa de perto, mas muito pouca coisa. E o problema salta aos olhos é quando vieram as substituições. Quem entrou não acrescentou muita coisa. Herrera entrou no lugar do Marinho, foi nulo. Adam Barreira entrou no lugar do Davidson, foi mais nulo ainda do que o Davidson. Fortaleza não, as substituições do Fortaleza não elevam o nível técnico da equipe, nem quando precisou soltar a equipe, inclusive a entrada do Rossetto. Enquanto o Vélez estava muito satisfeito com o resultado,
Guilherme Schelotto vai lá, coloca o Machuca para jogar, para ter um corredor melhor pelo lado esquerdo. O jogo se encaminhava com um 0-0 sem faltas de emoções, quando vem uma coisa que quase muda o andamento da eliminatória, a expulsão do Matheus Rossetto. Quando o Rossetto é expulso, o Vélez passa a ter mais espaço e cria pelo menos duas chances muito claras para fazer um gol, e aí a eliminatória ia totalmente para o espaço. Nesse nível de competição, mesmo quando o jogo é ruim, qualquer vacilo é fatal. E por muito pouco seria até injusto, porque o jogo foi um jogo para empate mesmo, mas o Vélez poderia ter feito 1-0. Para olhar o copo meio cheio, eu acho que o torcedor do Fortaleza tem que, não digo comemorar, mas pelo menos o time não sofreu gols, eram 14 jogos seguidos sofrendo gol todo jogo. Não dá para dizer que faltou luta, não faltou, foi um time muito brigador, um time muito correto taticamente, muito disciplinado. Na hora que defendia no 4-1-4-1 com o Sacha entre as linhas, na hora que era um 4-2-3-1 também bloqueava. Coisa degringolou mais nesse sentido quando foi com um jogador a menos. Mas falta o poder de fogo e falta quem chegou dar a resposta dentro de campo. Como eu te disse, as substituições em nada acrescentar, em nada deixar o Fortaleza com maior poder de criação. Quando você lembra que Matheus Pereira está contundido e que Prior saiu lesionado, o futuro, pensando em Campeonato Brasileiro, preocupa bastante e não dá para dissociar. São campeonatos diferentes, mas é o mesmo time e cá entre nós. O mais importante mesmo é sair da zona de rebaixamento do Brasileiro. Seria sensacional se o Fortaleza surpreendesse o Vélez, vencesse e conseguisse uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, coisa que o futebol nordestino não consegue desde 1989 com o Bahia. Mas a prioridade, a missão, o que o Fortaleza tem que fazer, pelo investimento que fez, pela grana que gastou, pela até mesmo a troca de treinador, tirando o treinador depois de 5 anos, é se livrar do rebaixamento. E o time briga, o time tem algumas melhoras, mas falta uma definição. Pelo menos não sofreu gols. Isso pode gerar até um aumento de confiança defensiva para os próximos jogos, que é fundamental. Para se livrar do rebaixamento, não dá para tomar gol todo jogo. Mas hoje faltou mais qualidade e mais força ofensiva. E preocupa quando quem entra vindo do banco não acrescenta. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal do Caio Costa. Pedir de coração que você deixe o like, deixe o hype. E deixa também seu comentário, tá? Diz o que é que você achou desse 0-0 Fortaleza e Vélez pela Copa Libertadores da América.